Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. Hoje falando sobre dependência emocional. Viralizou um vídeo de uma mulher falando que para o marido ou o namorado, talvez, que se ele separasse dela, ela o mataria. E ali é uma imagem bem caricatural do que é a dependência emocional. Mas a dependência emocional, ela é vivida por todos nós em algum grau. Porém, existe um grau onde traz sofrimento. E é disso que a gente vai falar hoje. Muito boa noite a todos vocês. É um prazer e uma honra compartilhar com vocês todas esses aprendizados meus. Quem está chegando aí, conta pra mim de onde está falando. Já vi que tem uma galera de Goiânia. Falar nisso, galera de Goiânia, 13 e 14 de dezembro nós teremos mais uma edição do treinamento Luz na Consciência, viu? Que é o nosso treinamento presencial. Vai ser aqui em Goiânia. Tem Edna Navas, da Irlanda. Seja bem-vinda, Edna. Juliana de Palmas, Gleide de Goiânia, Sandra, Goiânia, Márcia. Oi, Márcia, boa noite. Márcia Santos, Daiane Oliveira, Body Relax GO, seja bem-vinda ou bem-vindo. Belomiro, Goiânia, tá no SV, Belomiro? Que legal. Oi, Gabi de Anápolis. Seja bem-vinda. Hoje a gente está com um assunto bem legal, que é a dependência emocional. Isadora de Turvânia. Tatiane Castro. Eu sou da Fazenda, perto de Rio Verde, Goiás. Legal, Tatiane. Seja bem-vinda. Bom demais estar com vocês. É o seguinte, galera. Existe entre nós todos uma grande identificação que a psicologia chama de duplo vínculo. E eu costumei chamar de múltiplo espelhamento. O múltiplo espelhamento seria uma forma de quando nós nos relacionamos com alguém, nós sentimos o que o outro sente e ele sente o que eu sinto. A minha intenção para com ele o afeta, assim como a intenção dele para comigo me afeta. E isso dentro do sistema familiar se torna extremamente poderoso, extremamente profundo. E a dependência emocional é quando a pessoa manifesta uma carência do outro para estar bem. Então, a pessoa não consegue se sentir bem por si mesma ou sozinha. Não existe um auto-amor suficiente para que ela goste da própria companhia, sendo que essa necessidade da presença do outro vai ficar sempre mais intensa no relacionamento de casal. Então, inclusive um transtorno onde a dependência afetiva é marcante é no transtorno de personalidade borderline,
ou também chamado transtorno de personalidade emocionalmente instável. E quando a dependência emocional acontece, a tendência do relacionamento é acabar. Existe na pessoa que é dependente emocional um desejo de afastar o outro para não ter felicidade, alegria, realização no relacionamento, identificado, ou seja, repetindo, fidelizando, dizendo aos antepassados que tiveram destinos ruins no relacionamento, dizendo a eles: eu estou com vocês. Vocês não tiveram sucesso no relacionamento e eu também não me permitirei. E aí, o dependente emocional no relacionamento de casal, ele vai estar afastando aquele companheiro ou companheira. E, pasmem, o mais comum é essa identificação ela ser com relacionamentos anteriores do parceiro ou da parceira. Então, esse tal de duplo vínculo que eu expliquei para você, ou múltiplo espelhamento, como eu chamo, está justamente relacionado a essa interação inconsciente entre as pessoas que geram respostas paradoxais, incoerentes, contrárias. Então, por exemplo, a mulher que está num relacionamento, ela pode simplesmente estar identificada com a ex do marido, não se sentindo no direito de ser feliz naquele relacionamento. Então ela toma as dores da ex e fica se sentindo no perigo de ser trocada e de perder. A atual toma a mesma dor da ex e está sempre com a sensação de que perdeu o outro. Ou que pode perder a qualquer momento. E o medo é da perda. O medo é de não ter mais a outra pessoa. Então, essa é uma das formas aonde a dependência acontece, emocional. E eu vou falar de uma outra forma onde a dependência emocional acontece também. E mais na frente eu vou falar das soluções, né? Não adianta nada a gente reconhecer uma causa inconsciente e não saber o que fazer com isso, né? Então, de que serve saber disso? Então, isso é importante que nós conversemos sobre isso. Mas antes, deixa eu ver esse povo que chegou aqui. Sejam bem-vindos. Quem está chegando agora, vai contando de onde está falando. E hoje o assunto é dependência emocional. Eu quero que vocês comentem aí qual foi a experiência que vocês já tiveram com isso. Você já se sentiu dependente emocionalmente de uma outra pessoa? Dependente mesmo, de sentir aquela falta desesperadora? Ou já esteve em um relacionamento assim? Ou está em um relacionamento assim? Como você se sente vivendo na pele de quem é o ciumento patológico, de quem é o dependente emocional? Porque, além do ciúme patológico, a dependência da presença, ela destaca, né?
E além dessas duas coisas, existe uma subjugação. A pessoa se subjuga ao outro. A pessoa se condena a sofrer diante do outro. E isso acontece num contexto onde ambos são responsáveis pelo que acontece. Mas deixa eu dar oi para essa galera aqui. Olá, Marusa Luffy. Seja bem-vinda. Tiene. Deixa eu ver. Comenta aí, galera. Meu nome é Carlos e passo por esse problema. Legal, Carlos. Legal você reconhecer que passa por esse problema. Porque... Oi, Judiette, minha secretária. Tudo bem? Da nossa equipe. Elizabeth. Márcia Marinho, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos. Que legal. Conta aí a experiência pra gente. Eu preciso que vocês me descrevam as suas necessidades, as suas demandas, sobre o que vocês querem saber, qual é o problema que vocês querem que eu resolva para vocês com as ferramentas da constelação familiar, da medicina quântica, integrativa. Come on, babies. Contem para mim. Oi, Gisele, tudo bem? Carlos, afastei 3 relacionamentos por essa forma. Por esse problema. Aníssima 21, fala de Igarapava, São Paulo. Guarapari, Espírito Santo. Ixi, já passei férias demais em Guarapari, hein? Adoro aí. Luciana, Marusa tá falando já teve em uma relação onde havia a dependência. Amorinópolis, Goiás. Nilva, seja bem-vinda, obrigado. E o Carlos fala mais um pouco. Hoje estou sozinho por esse problema. Carlos, você está sozinho por ter sido o dependente emocional? Ou alguém que se relacionou com uma dependente emocional? Conta pra gente aí. Qual é o problema? E aí, Gisele Porfírio, de Goiânia. Leila Garcia, eu me sinto... e minha reação é afastar, para não perder. Você se sente muito insegura, Leila? Georgia Barros está trazendo. Meu marido quer se separar, mas eu tenho medo. Exatamente, isso acontece com muita frequência, viu, Georgia? Seja bem-vinda, muito obrigado aí pela partilha. Olá, Priscila Lazi. Seja bem-vinda. Orlando da Silva Mourão, seja bem-vindo, meu amigo, tudo bom? A Marusa está trazendo, eu já tive nessa situação. Bora aí. Silvana Minaz, eu estou passando por isso e me sinto muito mal por isso. Em qual papel você está, Silvana? Conta pra mim aí. O que você vive? Porque apesar de ser mais comum a mulher ser dependente emocional, existem muitos homens dependentes emocionais também, que se submetem às mulheres, à presença delas. Gisele está falando, oi, doutor Jim, oi, Gisele, beleza? Tenho vontade de ficar com a pessoa 24 horas por dia. Está compartilhando aqui a Vera Enfermagem.
E como que foi, Vera, os últimos relacionamentos, quando você fica querendo ficar com ele 24 horas por dia? Você já teve problema nos relacionamentos por esse desejo? Por esse impulso? Sou o Carlos e preciso conseguir me sentir bem comigo mesmo. Legal, parabéns pelo insight. Aqui nós temos um caminho. Então, sim, estou sozinho por ter sido dependente emocional. Sim. Descreve para mim, Carlos, como que era. Já tive muito ciúme, Tatiana está falando, e quase houve separação, mas ainda tenho um pouco de ciúmes. Caritas, sejam bem-vindos. Legal. Vamos. Silvana. Silvana quer participar conosco, Silvana? Silvana Minazzi. Quer, quer compartilhar a tela conosco e trazer o que acontece com você? Para eu tentar te mostrar um caminho possível? Eu vou te convidar e aí você aceita aí, se você quiser participar. Transmitir ao vivo com Silvana Minazzi. Enquanto a gente aguarda ela entrar aqui, eu vou falando de uma parte muito... Ah, está aí, está conosco, Silvana. Olá, Silvana, tá me escutando? Tá falando comigo? Assim, tá perfeito. Eu não estou conseguindo ver a sua imagem, É o lugar que eu toquei, a imagem não é muito boa. mas está tudo escuro. Ah, vou tentar, Não dá, pera só um pouquinho. não dá. A Gisele tá falando, né? Tá perguntando, é possível não ser um dependente emocional, passar a ser e deixar de ser novamente? Com certeza. A dinâmica que causa dependência emocional, ela pode ir e voltar. Silvana, você é, a câmera sua tá desligada? Alô? Silvana? A Márcia Marinho? Acho que teve algum problema. Você tá na linha, Silvana? Ah, sim. Tô. Agora parece que eu vou conseguir aqui. Mudei o. Ah, legal. Isso, que bom falar com você. Ah, obrigada, eu que agradeço. Conta pra gente o que se passa. Eu, na verdade, eu sinto que eu sou dependente emocionalmente falando, nem só com o esposo, sabe? Eu sou uma pessoa que eu me sinto dependente do ser humano, eu digo assim. Sou dependente de filho. é, Tipo assim, eu sou uma pessoa falar uma coisa pra mim que não me agrada, aquilo ali me incomoda, sabe?
Uhum. E eu queria ser menos dependente. Tipo assim, igual as pessoas falam às vezes assim, ah, tá comigo quem quer, né? Não tá comigo é porque não quer, até mesmo de uma amizade, ou um parente. E aí eu fico me massacrando por que que aquilo não tá legal. Entendo. Como você se sente quando as pessoas não estão próximas a você? Qual é a sensação? Que eu não tô sendo boa o suficiente. Eu queria me sentir que eu me basto para qualquer coisa. Quando eu estou de boa comigo mesma, eu sinto, eu sei dessa realidade, mas parece que eu não tenho esse sentimento dentro de mim. Parece que eu estou falando de boca para da boca para fora. Sim. É, essa dependência emocional, ela é maior para com o companheiro ou companheira? Você está em um relacionamento? Então, eu Você é tenho casado? 37, tenho 30 anos de casado e 37 anos de convivência. Hum. E com ele, com o esposo, é mais intensa essa dependência? Muito. E aí parece que a gente vê que isso não é legal, né? Tanto eu vejo como ele também não vê que não é legal. E aí você quer a mudança, eu não consigo a mudança. Como foi na sua infância a relação com seus pais? Eu não tenho muita lembrança da minha infância. Eu, assim, de uns anos para cá, que parece que eu venho mais pensando nessa situação de família, sabe? Parece que até Certo. então era A tudo. pouca, Silvana, a pouca lembrança que você tem da infância, qual é a imagem que te vem em relação à sua mãe? Sempre uma pessoa boa, sempre uma Uhum. pessoa assim, como eu vou dizer, pacatas, mãezona, vamos dizer assim. E o meu pai ao contrário, sempre uma pessoa rude, sempre uma pessoa que impunha muitas coisas assim, é, coisas que eu tenho assim de lembrança, por exemplo, meu pai tinha uma situação que me marcava muito assim dele. Ele saíamos primo, todo mundo junto assim, ia tomar sorvete, por exemplo, ele não dava o direito da gente escolher. A gente podia, não olhava nem pelo preço, vamos dizer assim, mas ele determinava assim, ou é coco ou chocolate. Sabe assim, uma pessoa que falava só dessa forma assim. Aí você falava assim, não, pai, eu queria um de morango, que tem um dedinho assim, não sei o quê. É coco ou chocolate? Quer ou não quer? Então, assim, Certo. eu só lembro dessas situações, assim, não tinha. E, e você acha que ele gostava de vocês? Assim, tinha amor, te deram, se ele te deu carinho, afeto suficiente para você? Eu sempre achei que sim. Eu sempre, tanto dos dois lados, mas eu sou uma família de três filhos, eu sou do meio. Mas eu sempre fui muito criticada e as pessoas achavam que eles não davam atenção para mim. Achavam que eu me contentava sempre com pouco. Até depois que eu fiquei mais velha, esse tipo de coisa assim. Mas aquilo não me incomodava. Eu achava que tinha que ser daquele jeito, eu nunca fui uma pessoa de contestar, vamos dizer assim. E agora parece que quando eu fiquei mais velha, eu tô querendo contestar umas coisas. Não sei se isso, né? Inclusive eu fui numa constelação, participei, né, de uma constelação com você, e depois não tive a oportunidade de ir de novo na quinta-feira. Quero passar aí, porque eu acho que tem muita coisa interessante.
né? Que a gente acaba aprendendo, mesmo não estando constelando, né? Sim. Na verdade, essa dor e essa falta de ter sido validada, valorizada, carinhada pelo seu pai se reflete na carência que você tem das outras pessoas. E essa carência sempre existiu. Mas, como ela é dolorosa demais para olhar, por um tempo a gente finge que não existe. Hum, Só que chega um momento que o reflexo disso piora. E o reflexo disso é o desejo que você tem de estar sendo suprida de carinho de outras pessoas, de carinho, de presença, de atenção, de consideração de outras pessoas. Isso veio aumentando no decorrer da sua vida, não veio? bem demais. Demais a ponto que hoje eu não quero ficar sozinha. E eu sinto que eu preciso aprender a ficar sozinha, porque a vida tem momentos que a gente precisa ficar sozinho mesmo, né? Todo mundo tem seus afazeres, suas coisas, né? E tem um momento que você tem que ficar sozinho. E tem hora que parece que vai me dar um pânico, assim, de. Como você se sente quando está sozinha? Ah, eu acho que a palavra certa seria até improdutiva. Eu não tenho ânimo para nada, eu não acho que eu preciso fazer nada. Sabe, assim, quando vamos supor assim, se eu estiver sozinha, eu falo, ah, não, vou fazer comida só para mim, não. Aí eu, em vez de eu pensar assim, não, só vou fazer comida, eu tô aqui, vou almoçar, né, tal. Eu falo, ah, não, não vou fazer, não. Umas coisas assim, simples, mas que, no fundo, quando eu começo a pensar, eu vejo que isso é uma coisa muito séria. Você quer realmente resolver isso? Eu necessito, eu necessito. Você, você sente que já cansou de sofrer? Ixi, muito. Então, diga e sinta o efeito disso no corpo. Eu cansei de sofrer. Eu tô com fibromialgia. Inclusive, eu comecei a seguir você por conta de você ser psiquiatra, Hein, porque me Silvana? falaram, Silvana, Silvana, eu oi, vou te ajudar a resolver isso. Diga, diga, sentindo, diga pra gente, repete isso que eu vou falar, sentindo em você. Eu cansei de sofrer. eu cansei de sofrer, O que que você sente quando cansei. diz? O que Um que você sente aperto quando muito diz? forte, Um aperto. um aperto Você sente que faz sentido? muito, Ok. muito. Então diga assim: eu quero ser mais independente. Eu quero ser mais independente, Eu quero me sentir valorizada. eu quero me sentir valorizada. Faz sentido isso? Então repita mais uma vez, por favor. Eu quero ser independente. Eu quero ser independente. E para isso eu estou disposta a pagar o preço. Eu estou disposta a pagar o preço. Faz sentido isso? Eu quero ser independente. Faz sentido? Sentido, todo sentido. Ok. Então, entendendo que a aprovação que você busca das outras pessoas é a falta
da aprovação que você julga que não teve do seu pai. A única forma de você deixar de querer a aprovação das outras pessoas é você reconhecer que teve a aprovação, o carinho, a presença suficiente do seu pai do jeito que foi. Abrir mão de querer mais. Se sentir satisfeita com o que ele deu. Agradecer incondicionalmente. Inclusive, eu estava fazendo aquela, esqueci como é que fala, aquela meditação que você passou, você lembra? Não, Que não bom. sei como é que fala. Que fala dos pais. Sim. Então, feche os olhos, Silvana, e se imagine andando em um caminho e lá ao longe vem uma pessoa. A pessoa vem caminhando e se aproximando. E aos poucos você percebe que é o seu pai. Ele vem caminhando, você vê e percebe como ele está vestido. Você olha como estão os cabelos do seu pai. Ele para aí na sua frente. E você olha na face dele. Você vê os traços da fisionomia do seu pai. E você olha nos olhos dele. Como seu pai te olha? Qual a expressão? Diga, por favor, ainda de olhos fechados, olhando na face dele. Ele está com um olhar baixo, assim, com a cabeça baixa. O que que ele está sentindo com a cabeça baixa? Não sei explicar. Acha que ele está envergonhado? Ou triste? É, Como você se sente vendo o seu pai de cabeça baixa? sinto vontade de levantar o rosto dele, de pegar o queixo dele, assim. Levantar o rosto dele frente a frente com o meu. Então você percebe que ele levanta o rosto e olha nos seus olhos. O que você sente em olhar nos olhos dele? Vontade de abraçá-lo. Então, olhe nos olhos dele e diga: Meu pai, Meu pai, eu sinto muito se eu te julguei e te critiquei. eu sinto muito se eu te julguei, eu te critiquei. Eu sinto muito se eu quis um pai diferente. Eu sinto muito se eu quis um pai diferente. Eram as minhas expectativas infantis. Eram as minhas expectativas infantis. Querendo um pai diferente, Querendo um pai diferente. eu vivi até hoje sem pai. Eu vivi até hoje, sim. E vivi te buscando nas outras pessoas. E vivi te buscando em outras pessoas. E eu cansei disso. Eu cansei disso. Eu quero me sentir valorizada, pai. Eu quero me sentir valorizada, pai. E para isso eu reconheço E para isso eu reconheço o seu valor, papai.
o seu valor, papai, a sua força, a sua força, o quanto o Senhor o quanto o Senhor foi presente, o quanto o Senhor foi presente, tudo que o Senhor me deu, tudo que o Senhor me deu, do jeito que o Senhor me deu, do jeito que o Senhor me deu, foi o suficiente. foi o suficiente. Abro mão das minhas expectativas infantis Abro mão das minhas expectativas infantis, de chorar pelo picolé de morango, de chorar pelo picolé de morango, porque eu cresci, papai. porque eu cresci, papai, E como adulta, e como adulta, eu reconheço o seu valor, eu reconheço o seu valor, mesmo rude. mesmo rude. O Senhor é o meu pai. O Senhor é meu pai. Graças ao Senhor, Graças ao Senhor, eu tô na vida. eu estou na vida. Tudo que o Senhor é, Tudo que o Senhor é, me sustentam no momento presente. me sustenta no momento presente. Eu só tenho a te agradecer. Eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado. Muito obrigada. Como você se sente dizendo essas palavras, Silvana? Queria que ele estivesse sentindo tudo que eu estou sentindo. De coração, foi dito as minhas Olha, palavras. olha nos olhos dele, ele está aí na sua frente. Existe um campo de informação que guarda a experiência do seu pai. A consciência dele é viva e eterna nesse arquivo. E você está aí se relacionando com ela, com o arquivo da experiência do seu pai, com a imagem dele para você. Então, tudo que você disse, ele escutou de alguma forma. Como você se sente dizendo isso ao seu pai? Feliz, Se sente aliviada? aliviada, grata. Sou grata a ele. Olhando nos olhos dele, como ele te olha? Um olhar fixo. Qual é o sentimento que ele expressa com esse olhar? Acredito que com o dever cumprido, até mesmo um pedido de perdão. Então diga, meu pai, Meu pai, eu só tenho a te agradecer. eu só tenho a te agradecer. O seu dever foi cumprido. Seu dever foi cumprido. O Senhor me deu a vida. O Senhor me deu a vida. E para mim é o suficiente. E para mim é o suficiente. O carinho e o afeto que o Senhor me deu O carinho e o afeto que o Senhor me deu foi suficiente. foi o suficiente. Abro mão de exigir mais. Abro mão de exigir mais. O Senhor é o Pai perfeito para mim. O Senhor é o Pai perfeito para mim. Muito obrigado. Muito obrigada. Como ele te olha agora? Eu já estou abraçando ele. Isso, então abraça o seu pai mentalmente, sinta a presença dele,
Sinta esse abraço do seu pai. Sinta o abraço do seu pai como uma filha humilde, como uma filha grata, como uma filha adulta. Sinta o abraço do enviado de Deus para te dar vida. E agora pode ir voltando para o aqui, para o agora. Abra os olhos ao seu tempo. Como você se sente? Queria ficar deitada no colo dele. Você pode. É só imaginar. A nossa mente, ela interage com um campo quântico de informação, como se fosse um arquivo em nuvem. E através das visualizações terapêuticas, das meditações sistêmicas, nós conseguimos acessar esses conteúdos e ressignificá-los. Isso que você viveu aqui foi um passo numa direção que é de aceitar o seu pai do jeito que foi e agradecê-lo incondicionalmente. Você vai perceber que à medida que você sinta no seu coração que tudo que o seu pai te deu foi o suficiente, você vai ver que você vai ter menos necessidade de outras pessoas. Você vai se sentir completa em si mesma. Se você considera que o seu pai não foi bom o suficiente, você considera que metade de você não é boa o suficiente. E aí, se tiver algum vínculo adoecido com a mãe, as duas metades ficam comprometidas, entende? Então, Uhum. esse processo do tomar pai e mãe, ele é um tema central na constelação. E é por isso que a gente repete ele com muita frequência. Inclusive, nós realizamos uma projeção sistêmica, uma meditação sistêmica de conexão com a origem da vida no nosso treinamento Luz na Consciência. Lá nós fazemos também uma projeção mental de cura da criança interior, que trata traumas de infância. Lá a gente realiza uma dinâmica psíquica e corporal de liberação de impedimentos, que é mais algo de focar no sonho, de realização. Então, cada tipo de meditação sistêmica, ela vai tratar um conteúdo. Só que a meditação sistêmica que a gente faz para com pai e mãe trata a vida inteira, trata a origem da vida. Então, é por onde tudo começa. Se eu não aceito o meu pai e a minha mãe como são, eu não aceito a mim mesmo como eu sou. E, inclusive, dia 13 e 14 de dezembro, nós vamos ter a próxima edição do treinamento Luz na Consciência presencial. É o nosso evento presencial aqui em Goiânia, e é onde a gente realiza também o rebirthing, que é o renascimento. É um procedimento onde a gente usa a expansão da consciência através da respiração para entrar em contato com os acontecimentos do período gestacional. Se você puder, participe. Vai te ajudar muito a ressignificar tudo isso. Tá bom? Eu vi lá no grupo, tô no Excelente. grupo VIP seu lá, do WhatsApp, eu vi. Ótimo.
Ótimo, maravilha, estamos juntos. Então, muito obrigado pela participação e lembra que esse é um passo de vários que você vai precisar dar. Toda vez que lembrar do papai, baixa a cabeça e agradece. Entendeu? Tá Por bom? incrível que pareça, existe uma conexão dentro de você que só vai te permitir vida e abundância se você fizer isso. Uhum. Tá bom? E vou Muito continuar obrigado. fazendo, né? Eu que Continue. agradeço. Continue. Inclusive, tá tendo agora uma turma do programa de meditação sistêmica para produtividade, que é um produto que eu tenho, infoproduto, né? Ele é um curso online e, e nesse programa tem que fazer a meditação diária, 15 minutos de meditação guiada semelhante a essa que eu fiz aqui com você por dia. E durante cada semana a gente repete a mesma meditação uma semana inteira. Então essa meditação que eu fiz com você aqui, você pode repetir através da meditação guiada de reverência aos pais que tem lá. Tem o áudio, eu já divulguei o áudio, tem no YouTube. No YouTube é só digitar meditação guiada de reverência aos pais. Uhum. E fazer com frequência, se fizer todo dia, é bem melhor. Mas se você fizer pelo menos 3 vezes por semana, a sua vida já vai transformando. Eu aconselho sempre que a pessoa faça todos os dias por pelo menos uma semana. Porque agora a sua dependência emocional, ela já tem a causa descoberta. Entende? Você não sabia por que direito daquele sofrimento todo. Agora você sabe. Então, quando você sabe o caminho, você tem que continuar andando naquela mesma direção. E aí, pode contar comigo nessa caminhada. Valeu? Valeu, muito obrigada. Agradeço mesmo, viu? Nada. Deus continue te Um abraço. abençoando muito aí. Amém. Amém. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. E aí, galera? Deixa eu ler os comentários de vocês aqui. A Tatiane está falando, doutor Dinho, eu sou muito emotiva, faço até uso de remédios e também tenho traços de epilepsia. E agora, quando eu vou sair mal, eu vou sentir mal, as palavras que eu tenho chamado quando estou passando mal é pai e mãe. Legal. São boas palavras para chamar. Obrigado pelo comentário aí. A gente vai descobrindo a causa, né, dessa nossa emotividade. Eu não vejo quando tenho crise, mas eu chamo pai e mãe. Ah, legal. Orlando está falando, essa sensação é muito aliviante. Juliana, eu fiz junto, senti uma sensação de bolo no estômago e agora está na garganta. Que legal, Juliana. Isso é um bom sinal. É um sinal que você tem uma questão com seu pai e que essa questão traz para você algum sofrimento. O sofrimento que a Silvana trouxe foi o sofrimento da dependência. Meu Deus do céu. Tem que trocar essa presilha aqui. O celular caiu. Então, o problema que a Silvana mostrava era um problema de dependência emocional. Mas toda vez que a gente olha para a imagem do pai ou para a imagem da mãe e sentimos dor, e sentimos bolo no estômago, dor na garganta, bolo no estômago ou na garganta não é uma sensação boa, né? É uma sensação desagradável. E o nosso corpo, ele nos fala. O corpo fala. E aí a gente tem que descobrir o que o nosso corpo está querendo nos dizer.
Então, se você já descobriu que olhar para o pai deu essa sensação, então, da agora para frente, você vai fazer com frequência esse olhar para o seu pai, abrindo mão dos julgamentos, das críticas. Eu estou suando aqui, eu vou abrir aquela janela ali, só um minuto. Então vamos lá. Carita está trazendo, doutor, eu fiz a meditação sistêmica do YouTube, dos pais. Ah, legal, Carita. Tive uma imagem da minha mãe olhando para mim com os olhos brancos. Achei muito estranho e fiquei perturbada nos dias seguintes. Então, tudo que a gente acessa nas meditações sistêmicas tem um significado. O que significaria, né, a sua mãe com os olhos brancos? E qual o sentimento que ela transmitia com aqueles olhos brancos? Você considera que a sua mãe teve uma vida sem graça, talvez? Ou sofrida? E qual é a sensação que você teve ao fazer a visualização e ver a sua mãe com os olhos brancos? O pulo do gato, o macete de toda meditação sistêmica é realizar a mudança da postura. Aquilo que era rejeitado, aquilo que era abominado, aquilo que era excluído, ganha um lugar no seu coração. Ganha um lugar no seu coração. Você passa a aceitar que aquilo exista e ainda agradecer sobre tal. Jorge Barros falou, legal demais, valeu, Jorge. Não consegui encontrar significado para essa imagem. Nem eu, por enquanto. Mas você pode ir atrás para as suas lembranças, para com a sua mãe, e já olhar quais que doem. E já fazer a integração. Abrir mão de querer que tivesse sido diferente e agradecer incondicionalmente. E a gente não está falando aqui de certo e errado, não, viu, gente? Não tem certo nem errado. Toda atitude, ela tem a sua finalidade, a sua motivação. A gente está falando aqui no que traz mais sofrimento e no que não traz sofrimento. Ou traz alegria, traz prosperidade, traz uma caminhada leve, alegre. É dois caminhos, entende? Um caminho onde eu rejeito meus pais e eu me dou mal na vida, e um outro caminho onde eu agradeço os meus pais e eu me dou bem na vida. Eu digo pais e digo o passado como um todo. E os pais são uma conexão importantíssima com o passado. Então, o próprio passado, o passado familiar e os pais precisam ser agradecidos incondicionalmente para que você se libere dos problemas que você tem hoje. A minha questão é com minha mãe. Nunca me senti amada. E fiz junto com você e ela me olhava com raiva. Leila, e como você se sentia diante da sua mãe? Geórgia, você trata quem tem mãe narcisista? Claro, nunca me ocorreu não tratar algum tipo de problema. Qualquer problema que a mãe tenha ou que a pessoa tenha, porque o que acontece? Essa pergunta dá uma sensação que eu tenho um problema porque a minha mãe é narcisista. E isso não é real. Não é o que acontece. É o que você faz com o que acontece. Não é o que acontece. É como você grava isso na sua mente. Então, na infância, escorregar, cair na lama, para uma criança,
ela vai continuar rolando, vai ficar brincando na lama. A outra vai se sentir muito mal. O que leva, principalmente, se apontarem e rirem dela, aquilo pode virar um trauma. Então, não é o que acontece, é o que a gente faz com o que acontece. Então, não é o que o pai é, não é o que o pai ou a mãe fez. É o que você faz com o que o seu pai e a sua mãe é e fez. Vera está trazendo. Devemos concordar sempre com os pais, mesmo em caso de abandono, maus tratos? Yes, Vera. Sinto te dizer. Mas qualquer tipo de falta, qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de maltrato que um pai e uma mãe ou uma mãe faça aos seus filhos não é comparável com a vida que eles deram. Então não justifica reclamar da vida por conta do maus tratos ou do abandono. Entende? E eu volto a dizer, eu não estou falando de certo e errado. Eu estou falando de um caminho que traz sofrimento e de um caminho que traz realização. O caminho que traz sofrimento, você fica com a razão. O que é a razão? Fecha os punhos na revolta, eu tenho razão. Eles não podiam ter feito isso. Eu sou vítima dos meus pais. E aí caminha para o sofrimento e para a morte. Morte é no sentido figurado, não necessariamente a morte. Às vezes é, mas não é necessariamente. Todo sofrimento é um caminho de morte. E tem um outro caminho que você agradece os pais incondicionalmente e você vive de uma forma mais plena. Então são dois caminhos diferentes, que é opcional. Você pode ir para qualquer um dos dois caminhos. Eu estou aqui como terapeuta te falando o que vai te beneficiar. Então, se seu pai abandonou, bateu, abusou, por incrível que pareça, se você guardar essa mágoa, sua vida passa a ter mais do mesmo. Quanto mais você se considera vítima, mais você acha algoz. E isso é uma questão quântica de atração da realidade. Yara Monsores, eu fui com meu marido porque não consigo lidar com dor e o jeito dele de ser. Ah, sim, foi dependente emocional. Entendo. Jorge, não consigo me livrar da minha mãe, mesmo casada, ela quer me controlar. Não sei como me livrar disso. Jorge, muito obrigado por esse comentário. Aliás, muito obrigado todos vocês pelos comentários. Isso enriquece muito o nosso trabalho. Eu tenho muito mais insights, eu consigo trazer muito mais direcionado para vocês o que vocês precisam. E esse comentário da Georgia foi importantíssimo, importantíssimo. Porque quando o processo é de tomar pai e mãe para não ter dependência emocional ou para não ter outros problemas na vida, nós não estamos falando necessariamente em se submeter ao controle ou obedecer. A gente não precisa obedecer os pais, a gente precisa simplesmente agradecer. A gente não precisa conviver e ficar abraçando com o pai, não, nem com mãe. Eles não precisam disso. A gente precisa agradecer. Se você se sente mais confortável, porque pai e mãe é ser humano, é falível. Então, se ela abusa no controle, cabe a você falar: mãe, dá licença, eu tomo as minhas decisões. Muito obrigado pela opinião, muito obrigado por querer me controlar. Muito obrigado por querer me controlar, porque é lógico que isso parte de um sentimento de me proteger. Então fala muito obrigado por me proteger, mas eu vou tomar as minhas decisões. Por favor, me abençoe, mamãe. Esse é o discurso de postura que você precisa ter para com a sua mãe, quando ela é muito controladora. Então, honrar, tomar, não é obedecer. Olha que legal. Tem essa vantagem ainda, você não precisa obedecer. Você só precisa agradecer. Só precisa concordar que a sua mãe seja controladora. Tá tudo bem, mamãe. Eu sei que a senhora é controladora, mas eu não vou me submeter ao seu controle, tá bom?
Eu só agradeço a senhora por tudo que a senhora é para mim, pela vida que a senhora me dá. Agora,